Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aí à nossa programação, né, do dia, né, para falar aí, né, de mais um ataque da prefeitura de São José dos Campos contra a região, né, do Banhado, né, o Banhado que vira e mexe a prefeitura apronta, né, de forma negativa, né, de lá, né? E como eu falei aqui, né, por mais que a gente queira tirar uma semaninha de férias longe das lives e tudo mais, aí parece que o prefeito Anderson Faria não quer dar descanso pra gente. Então vamos aí conversar sobre temas, como a questão do banhado, né? E o meu convidado de hoje é um cara que, né, que entende bastante aí da região, é um aliado aí dos moradores, né? Assim como o Mesa de Debates. E é um cara que também entende do meio ambiente e, além de tudo, é poeta, né? Tanto é que o poeta Moraes. Então, tô aqui com o José Moraes Barbosa, né? Ou conhecido, né, como Moraes mesmo. Então, né, tudo bem, Moraes? Antes da gente começar, né, por favor, se apresente, até porque que o canal da última vez que você veio aqui com o André cresceu de forma considerável. Liga o seu som, Moraes, por favor. Boa noite, Guilherme, e todos aqueles que estão compartilhando esse espaço. Não é? Eu me chamo José Moraes Barbosa, mas sou mais popularmente conhecido em São José dos Campos como Moraes. Eu sou professor, sou poeta, sou ambientalista e também um amante do ciclismo. Sou ciclista também, não é? E já estou aí há muitos anos na luta em defesa do meio ambiente em São José dos Campos, mais de 30 anos nessa peleja em defesa do meio ambiente e lutando, Guilherme, para que não haja em São José dos Campos o mesmo que aconteceu com São Paulo. Eu luto justamente para que não haja uma reedição de São Paulo em São José dos Campos. E pelo que eu estou observando, Guilherme, todos aqueles que estão compartilhando esse espaço, infelizmente nós estamos caminhando para isso. E o que vem acontecendo com o banhado é um exemplo, certo? Do que, infelizmente, já aconteceu lá em São Paulo. Né? Quando a gente vai para São Paulo e a gente passa ali pelo Tietê, pelo Pinheiros, Tamanduateí, todas aquelas áreas ali eram áreas de várzea. Né? E, infelizmente, essas várzeas foram ocupadas sob pressão do mercado imobiliário e da construção civil, porque são esses setores, infelizmente, que governam as cidades. E não é muito diferente aqui de São José dos Campos. Né? Então, a minha luta é para que isso aconteça, embora isso já venha acontecendo. Né? Se nós observarmos ali a extensão da Jorge Zarur, né, e eu que nadei, pesquei muito ali no Córrego Vidoca, o Córrego Vidoca sofreu uma retificação e a sua várzea foi completamente ocupada pelo concreto e pelo asfalto. Isso também aconteceu com Lava-Pés, córrego no qual eu tive a felicidade de também tomar banho, de pescar com meu saudoso pai. Né? Se a gente observar o que aconteceu com Lava-Pés, também uma retificação e a ocupação da sua várzea pelo concreto e pelo asfalto. E já vem acontecendo também com a via Cambuí. Antes mesmo do anúncio da via Cambuí, já estava havendo uma especulação imobiliária, correto? E nas adjacências da via Cambuí já está havendo ocupação por esses loteamentos. Né? Então, nós estamos repetindo, infelizmente, a mesma fórmula, né? O mesmo perfil que aconteceu em São Paulo. E a minha preocupação é que a nossa várzea, que foi motivo de muita discussão no ano de 1990, e eu participei dessa discussão quando da elaboração da Lei Orgânica Municipal, nós conseguimos introduzir na Lei Orgânica Municipal, certo, a proibição da extração de areia de cava,
na nossa várzea, tanto é que se nós observarmos atentamente por imagem de satélite, nós vamos perceber que um dos pouquíssimos fragmentos da várzea, que se estende de Jacareí até Cachoeira Paulista, é um dos poucos fragmentos ainda que não sofreram os efeitos colaterais da extração de areia de cava. Não é? Mas você sabe, não é, Guilherme? Infelizmente, como eu disse há poucos instantes atrás, as cidades elas sofrem uma forte pressão do setor imobiliário, do mercado imobiliário. Né? Então, as leis mudam, e mudam muito rapidamente. Então, nós não temos nenhuma garantia, embora a Lei Orgânica Municipal vede qualquer ocupação da área de várzea, e isso foi uma conquista lá no ano de 1990, quando houve a promulgação da Lei Orgânica Municipal, nós não temos nenhuma garantia que, num futuro não muito distante, essas leis não sejam alteradas. Né? Se a gente observar, por exemplo, a Via Norte, segundo o laudo pericial da Via Norte, né, 54% do empreendimento está inserido na área de proteção ambiental estadual do Banhado, área de várzea. Tanto é, você já deve ter passado por lá até bem pouco tempo atrás, a prefeitura foi obrigada a fazer uma reforma na pista, porque ela ficou toda ondulada, inclusive gerando até acidentes. Isso se deve justamente porque ali é uma área de várzea, né? Então, eu tenho tido assim discussões homéricas com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, sobre isso. Ele alega, não, mas o município veda, né, a ocupação da área de várzea. Sim, mas segundo o laudo pericial que foi apresentado muito recentemente sobre a Via Norte, 54% do empreendimento está numa ZEPA 3, que é uma Zona Especial de Proteção Ambiental 3. Isso aconteceu sem estudos preliminares. Né? E até eu questiono, quem garante, e ele não pode afirmar que daqui a 10 anos, por exemplo, as margens da Via Norte não seja ocupada por prédios, loteamentos, comércio. Ele não pode afirmar isso, até porque, se você analisar bem, Guilherme, já está ocorrendo nas proximidades da Via Norte construção de prédios, agora vai ser construído lá, ou já está sendo construído um supermercado. Quer dizer, então a cidade ela vai crescendo de acordo com os interesses do mercado, e nós vivemos num mundo globalizado, cujas cidades globalizadas sofrem uma pressão muito forte da lógica do mercado, então nós não temos nenhuma garantia que essas áreas de várzea serão preservadas. Muito recentemente, a prefeitura anunciou a construção da Via Jaguari, cujo traçado, se você observar atentamente, no meu entendimento, ela, sem dúvida alguma, atinge a área de várzea. E tudo isso para satisfazer o quê? Para satisfazer Urbanova. Porque lá no Urbanova, na Xixima-Guifume, na Avenida Xixima-Guifume, na Lineu de Moura, que dá acesso a Urbanova, se você passar por lá, você vai constatar isso, e quem passar por lá vai constatar isso, está havendo uma série de empreendimentos, certo? E, afora isso, a gente observa que aquela região está repleta de condomínios. Então, esse complexo viário, né, no caso, Via Norte, Via Jaguari, Via Banhado, Via Oeste. Então, a prefeitura alega que esse complexo viário será construído justamente para facilitar o quê? A mobilidade urbana. Mas fica, no meu entendimento, subentendido que, a bem da verdade, a prioridade não é a mobilidade urbana, e sim para satisfazer a lógica do mercado, né? Sobretudo do setor imobiliário, que sofre, evidentemente, que faz sobre a então, de impactos. Né? E no caso, mais especificamente falando, do banhado,
a construção da Via Norte, a construção da Via Jaguari, sem dúvida alguma, é uma forma de pressão para que seja realizada, num futuro não muito distante, a Via Banhado. Então, o pretexto da prefeitura, no meu entendimento, e essa leitura que eu faço, para remover as famílias que estão no Banhado, não diz respeito ao Parque Natural do Banhado, né? Então, o Parque Natural do Banhado, a unidade de conservação que foi criada em 2012, é usada como um pretexto. Agora, se a gente observar, por exemplo, no projeto que não foi adiante, no projeto da Via Banhado, que não foi adiante, justamente, fazendo aqui um parêntese, pela mobilização da comunidade do Banhado, setores do movimento ambientalista de São José dos Campos, Defensoria Pública, não foi adiante, porque quem financiaria a obra seria o Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi justamente esses setores que denunciaram o não cumprimento das políticas operacionais do banco. Não foi a prefeitura, como alega o secretário Manara, né, que suspendeu o projeto, que retirou o projeto, né, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porque estava em análise, né, o projeto. Não foi por conta da iniciativa da prefeitura, não. Foi por conta da mobilização da comunidade do Banhado, dos movimentos sociais, de setores do movimento ambientalista, da Defensoria Pública, que, em se mobilizando para evitar, evidentemente, que essa via fosse construída, o banco, então, acatou, evidentemente, as denúncias que nós fizemos, e a via não saiu. Mas o grande sonho da prefeitura é justamente construir a Via Banhado. Me compreende? E se essa via for construída, e eu estou dizendo isso a todo momento, acabou o Banhado. Porque nós não temos nenhuma garantia, você já deve ter ouvido falar nisso, já deve ter lido sobre isso, está na literatura urbanística, toda via ela é indutora, né, da ocupação das suas adjacências. Certo? Por onde passa uma via, a gente tem um exemplo, né? A Jorge Zaru. A Jorge Zaru foi completamente ocupada, né, por empreendimentos imobiliários, comércio, postos de gasolina, e é inevitável. Então, hoje o secretário, ele afirma, o prefeito afirma que essas vias, elas vão impedir a ocupação da várzea, mas não é assim que funciona. Me compreende? E o Banhado, ele tem uma importância significativa. Você veja, tem uma área de aproximadamente 6 milhões de metros quadrados, né? Segundo o professor Aziz Absaber, um dos maiores geógrafos, qual eu tive a felicidade de conhecer, conversar com ele sobre isso, né? Ele dizia o seguinte, que a nossa região já é uma região bastante comprometida pela poluição. Nós vivemos aqui numa região de calmaria, há muito pouca ventilação. Há mais ventilação, ele dizia, quando há a entrada das frentes frias. Então, quando entram as frentes frias, você pode observar, tem mais ventilação no vale. Quando não entra, é um calor abafado, não tem ventilação, não é? Então, é uma região de calmaria. Então, ele dizia o seguinte, que o que amenizava os efeitos colaterais dessa calmaria era justamente os ventos úmidos que vêm do litoral, que passam pela fenda de Paraibuna, isso palavras do professor Aziz Absaber. Esse vento se desloca para a Zona Sul, da Zona Sul para a Zona Central, da Zona Central para o Banhado, e do Banhado ali o vento faz um cotovelo para as zonas Norte e Noroeste. Então, esse vento que vem do litoral, ele ameniza os efeitos, certo? Das ilhas de calor, por exemplo, que são muito comuns aqui na nossa região. Ele ameniza os efeitos da poluição, que é considerável, porque a prefeitura alega que a população do Banhado, que a comunidade do Banhado, sofre os efeitos da turfa, né, que emite particulados e que afeta a qualidade de vida daquela população, principalmente com doenças respiratórias e cardiovasculares. Mas eu me contraponho a isso. Eu digo o seguinte, que há estudos feitos sobre emissões de particulados. Os particulados são provenientes de poeira, de fumaça, de fuligem. Então, há estudos já sobre as emissões de particulados aqui na nossa cidade,
alegando que nós estamos respirando 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. E a Organização Mundial de Saúde estabelece um limite de 10. Então, nós estamos respirando mais de 50%. Me compreende? Por isso vem crescendo consideravelmente os números de casos de doenças respiratórias, cardiovasculares e cânceres aqui na nossa região. Há estudos comprovando isso. Então, o problema não é a turfa do banhado, até porque, você deve estar sabendo, está correndo um processo que está na segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, certo? Que trata justamente da questão da manutenção da comunidade do banhado no banhado. E a prefeitura provocou, né, a juíza que está à frente desse processo, alegando que a população do banhado vive numa área insalubre por conta da turfa e por conta também, caso venha acontecer o rompimento de uma barragem, aquela é uma área inundável e aquela população seria, portanto, afetada por esse fenômeno. Bom, a juíza, então, solicita, né, do órgão oficial, da AE, estudos sobre inundação e turfa. E ficou comprovado, por esses estudos apresentados por esse órgão oficial, que onde está a população do banhado não seria uma área inundável. E é compreensível isso. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás havia ali um ramal da ferrovia. Você deve se lembrar disso. E esse ramal, né, que está muito próximo ao talude do banhado, e é onde está justamente a população do banhado, não foi afetada por inundação. Até porque foram construídas 3 barragens, né, a de Santa Branca, Jaguari e Paraibuna, para controlar a vazão. Mas antes da inauguração da barragem de Santa Branca, que foi inaugurada em 1961, a do Jaguari em 1971 e a de Paraibuna em 1978, antes, hein, Guilherme? Essa população já estava lá. Então, quando eles afirmam que eles já estão lá há mais de 80 anos, isso é fato, porque eu viajei muito de trem para o Rio de Janeiro com a minha família. E, às vezes, não havia como comprar bilhetes aqui em São José dos Campos, na ferroviária de São José dos Campos, e nós íamos comprar na ferroviária de Jacareí. E de lá nós íamos para o Rio de Janeiro e passávamos por ali. E quando passávamos por ali, isso nos anos 60, Guilherme, já havia moradores ali. Eu tenho alegado isso. Me compreende? Então, essa história de que a população do banhado está numa área inundável, que a população do banhado sofre os efeitos colaterais, né, da turfa, que é prima irmã do petróleo, né, é um hidrocarboneto, certo? Isso tudo já foi contestado, já foi comprovado que essa população ela não sofre esses efeitos colaterais. Então, o que está em jogo aí, o Guilherme, é a pressão do setor imobiliário, porque aquilo ali é um grande filão. O banhado é um grande filão. Agora, veja que coisa interessante, uma discussão que eu estou tendo com o secretário Marcelo Manara. Não é? Esplanada do Sol está na área de várzea. Agora, por que o tratamento dado à comunidade do banhado é diferente do tratamento dado ao Esplanada do Sol? Se houver um rompimento, como diz, né, a prefeitura, ou mesmo a CEURBS, através do seu secretário, né, de uma barragem, o Esplanada do Sol não vai ser afetado? Lógico que vai ser afetado, porque está na área de várzea. Serimbura, que o Oliveira Roxo conseguiu, enfim, né, construir lá um condomínio. Se houver, por exemplo, estouro de uma barragem, o Serimbura não vai ser afetado? Vai ser afetado. Tem 2 ruas ali, a Rua Mário da Conceição Chaves Monteiro e Plínio Campos Júnior, que são ruas paralelas a Xixima Rifume, lá no Urba Nova. Se houver o estouro de uma barragem, essas ruas elas não serão afetadas diretamente? Lógico que serão.
Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte, a pergunta que não quer calar. Por que o tratamento dado à comunidade do Banhado é um para o Esplanada do Sol, não é? Para o Urbanova é outro, para o Serimbura é outro? Então, são questões, o Guilherme, que não ficam muito claras para mim. Quer dizer, eu tenho compreensão de que a prefeitura usa como pretado para remover aquela população. Embora a sentença do juiz, a mais recente, ela tenha estabelecido a retirada de 5 casas, mas com a fala do prefeito, e eu assisti ontem a declaração dele para a imprensa, a prefeitura entende que deve existir mais de 5, porque esses dados são dados de 2014, então são dados desatualizados. Então a prefeitura vai atualizar esses dados. E é provável que a prefeitura se utilize dessa sentença para remover muito mais do que 5 que lá estão na área do Parque Natural do Banhado. Me compreende? Então, para mim fica muito claro que a prefeitura usa isso como subterfúgio, ou seja, o Parque Natural do Banhado, essa unidade de conservação foi criada em 2012 para remover a comunidade do Banhado de lá. Porque o grande propósito que está por trás disso é esse complexo viário, conforme eu expliquei para você. Via Norte, Via Jaguari, aí vem a Via Banhado, Via Oeste. É isso. Me compreende? Que é um grande filão, certo? Do ponto de vista mercadológico. Então, a prefeitura sofre essa pressão e aí, obviamente, o prefeito, o Marcelo Manara, alegam que o que está em jogo aí é a unidade de conservação, né? Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe importante. Muito recentemente, você deve se lembrar, a prefeitura, né, autorizou a que houvesse a demolição de 7 casas lá no Banhado. Você se lembra disso? A polícia ocupou, né, a comunidade do Banhado desde julho deste ano, e 7 casas foram demolidas. E a juíza que está à frente, né, desse processo de regularização da comunidade do Banhado, ela exigiu muito recentemente que houvesse uma indenização às famílias que foram atingidas por esse processo demolitório. Então, você veja, a prefeitura, receosa, evidentemente, que esse processo tenha sucesso, e há uma grande possibilidade para isso, porque todos os argumentos utilizados pela prefeitura foram rebatidos, com laudos técnicos que se contrapõem justamente a essa ideia de que a população do Banhado vive numa área insalubre. Na verdade, está se utilizando, então, desse expediente, qual seja, dessa decisão do juiz do Tribunal de São Paulo, justamente para amedrontar a comunidade do Banhado e alcançar o seu propósito, que é justamente remover essa população de lá, com o objetivo de, num futuro não muito distante, construir a Via Banhado. E digo mais, hein? Graças a essa população que lá está, o Banhado sobrevive. Porque no dia que essa população for retirada de lá, Guilherme, eu estou vaticinando aqui, viu? Estou fazendo uma profecia aqui, viu, Guilherme? No dia que essa comunidade for retirada de lá, já era. Já era. Entendeu? Então, eu estou muito preocupado com São José dos Campos, porque eu estou observando que nós estamos aqui reeditando o mesmo que aconteceu com São Paulo. As várzeas já estão sendo tomadas, né? Retificação de rios, você me compreende? Um processo muito intenso de loteamentos, o atendimento ao setor imobiliário, me compreende? Numa escala muito acelerada, muito intensa. Então, tudo isso me preocupa aos extremos, né? Mas nós não vamos nos aquietar, O que a gente puder fazer para que São José não reedite os mesmos equívocos que aconteceram em São Paulo, nós faremos. Então, nós estamos denunciando, nós estamos indo para a imprensa, nós estamos questionando, né, o Conselho Municipal do Meio Ambiente,
a CEURBS, a prefeitura, enfim, nós estamos fazendo de tudo aí para que minimamente a gente consiga, certo, estimular aqui a opinião pública, pense São José dos Campos. O que o joseense quer para São José dos Campos? Quer o mesmo padrão de São Paulo? Quer um padrão suicida? Ou quer realmente uma cidade mais sustentável, uma cidade mais agradável de se viver? É esse o questionamento que nós levantamos hoje. E tem mais, né? Nós nunca podemos esquecer que nós estamos numa região metropolitana e nós temos que pensá-la como tal. Você veja, aqui em Caçapava há um projeto para a instalação da maior termoelétrica da América Latina, que vai queimar vai produzir 1.740 megawatts. Né? É uma gigantesca termoelétrica que vai queimar o gás natural, assim chamado, mas é um gás metano fóssil, que é um derivado do petróleo, né? E que vai emitir mais poluição ainda numa atmosfera já saturada. Então, a nossa luta hoje não é uma luta só localizada, né? Mas é uma luta em nível regional. Eu creio que falta para nós aqui no Vale do Paraíba uma ação conjunta, né, dos municípios, das câmaras municipais, das prefeituras, já, vamos assim dizer, a título de defender uma medida profilática, né, a título de impedir que isso aqui se transforme numa futura São Paulo, embora a gente já esteja convivendo, por exemplo, com o fenômeno da conurbação, da emendação das cidades, né, que é algo que aconteceu em São Paulo e a Grande São Paulo. Então, a gente está muito preocupado com tudo isso, mas o nosso papel, Guilherme, é problematizar tudo isso, questionar tudo isso e chamar a atenção da opinião pública para esses fatos, porque, afinal de contas, se isso aqui caminha para ser uma nova São Paulo, todos, inevitavelmente todos, serão afetados. Mas é isso, então a nossa preocupação é essa. Agora, com relação mais especificamente ao Banhado, como eu disse, a gente está lutando, né, para que aquela comunidade permaneça e que essa comunidade, mais do que nunca, ela seja reaproveitada, inclusive, para salvaguardar o banhado. Porque essa comunidade, muito parte dessa comunidade, já desenvolve ali uma agricultura familiar, você deve saber disso, reciclagem, criação, né? Então é possível sim, já dizia o saudoso Chico Mendes, associar as questões sociais às questões ambientais. Ele defendeu isso para a Amazônia, né? Para uma exploração sustentável da floresta em pé. É possível fazer sim. E a gente tem que ponderar muito bem sobre isso, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento onde prevalece a fome, o desemprego, as mudanças climáticas e os eventos extremos. Então, tudo que nós pudermos fazer para conjuminar, para, né, aliar a questão social com a questão ambiental, e é possível fazer isso, devemos fazê-lo. Então, são essas as minhas considerações sobre a questão do banhado. E aí eu fiz uma costura aqui com outras, né, porque eu não consigo observar o Vale do Paraíba fragmentadamente, né? Eu vejo o Vale do Paraíba como um conjunto, né? E aí entra a bacia do Rio Paraíba do Sul, né, os efeitos colaterais provocados pela poluição também que atinge essa bacia, né, a transposição do Paraíba do Sul para São Paulo, que é uma outra preocupação também que eu tenho e outros ambientalistas. Enfim, tudo isso faz parte desse pacote, né? Mas, mais especificamente, a preservação do banhado, a preservação da várzea, no meu entendimento, eu sou peremptório a afirmar isso, Guilherme, só vai acontecer com a manutenção daquela comunidade lá. Se aquela comunidade for removida de lá, é o fim do banhado, certo? E assim também como a construção dessas vias, que, a meu ver, estão aí no papel, a pretexto de facilitar a mobilidade urbana, mas por trás de tudo isso impera a famosa lógica do mercado. Então, são essas minhas preocupações, sabe, Guilherme? Perfeito, Moraes. Depois aí de toda essa explicação inicial, vamos aqui com algumas perguntas, né?
É, pegando a questão aí da preservação do banhado, né? Então é possível que eu queria que você entrasse um pouco mais nisso. Então é possível afirmar que, né, que a população, né, é que cuida, né, dessa região ambiental e não a prefeitura? Ah, sim, essa comunidade presta relevantes serviços ambientais para o banhado, né? Porque, afinal de contas, se ainda não foi construída a via banhado, se deve graças à presença dessa comunidade, né? Porque essa comunidade é responsável pela produção de alimentos. Ali tem várias famílias que sobrevivem da agricultura familiar. Você já deve ter visto isso, né? Tem várias famílias ali que sobrevivem da reciclagem, tem várias famílias que sobrevivem de criação, né? Então, essas famílias elas queriam ser orientadas, né, com um suporte técnico para que aprimorassem as suas atividades no banhado em consonância com a sua preservação. É possível fazer isso, eles já fazem isso, né? Ali no banhado há várias nascentes d'água, existem várias espécies típicas, né, daquele ecossistema. Enfim, então eles prestam relevante serviço ao meio ambiente. Eles não são assim um problema para o banhado, muito pelo contrário, me compreende? Eles são uma solução. Agora, o que fica muito claro é que a comunidade do banhado é um estorvo para o projeto da construção da via banhado. O grande objetivo, Guilherme, da prefeitura não é apenas, tão somente, a manutenção da unidade de conservação do Parque Natural do Banhado. Não é. Isso é um pretexto. Compreende? Porque o grande projeto, o grande sonho da prefeitura é a construção da via banhado. E isso, digo mais, independente dos partidos políticos, porque isso começou com o PSDB em 2011 e se estendeu também para o PT. Quer dizer, desde 2011 para cá, o grande objetivo foi a construção da via banhado. Isso não foi adiante. Não foi adiante porque, como eu disse, houve uma grande mobilização da comunidade que denunciou, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública, né, segmentos do movimento ambientalista São José dos Campos, porque não havia consenso também entre vários setores do movimento, né, as denúncias sobre as irregularidades, né, o não cumprimento das políticas operacionais do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que seria o órgão financiador da obra. Então, isso só não foi adiante, Guilherme, porque, ou seja, o MICE, né, que é o Mecanismo Independente de Consulta e Investigação do banco, constatou essas irregularidades. E aí, no governo Carlinhos, o que ele fez? Para não perder os recursos que foram destinados para a construção da via, ele pôde remanejar esses recursos para o Parque Ribeirão Vermelho, que você conhece, e o Alberto Simões, na Zona Norte, entendeu? Mas isso se deveu graças à mobilização daquela comunidade. E setores também que, alinhados à comunidade, lutaram para que essa via não saísse. Então, a grande preocupação que a gente tem nesse momento, né, é que o prefeito ele se utilize dessa decisão judicial para remover não apenas tão somente aqueles que estão, de acordo com a prefeitura, na área que pertence o parque, mas os que estão próximos do parque. Essa é a preocupação que nós temos. Embora ele afirmasse não acionar para a remoção daquelas famílias até o dia 20 de janeiro, mas nós já temos um trauma em São José dos Campos, que é o Pinheirinho.
né? Embora alguns aleguem, mas uma ocupação, uma invasão, uma ocupação. Bom, se a gente for analisar, conforme eu disse a você, né, há poucos instantes atrás, que há muito realmente as pessoas já estavam lá, e eu fui testemunha ocular disso, porque, conforme eu disse a você, viajava de trem, passava por ali, isso já nos anos 60, eu tenho 61 anos de vida, né? Então, veja, é evidente que há muito mais de 80 anos havia já pessoas residindo ali. Você me compreende? Inclusive, alguns até com processo de uso capião, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E me parece que não é essa a prioridade da prefeitura, né? E aí a prefeitura, evidentemente, tenta seduzir indenizações, aluguel popular, né? Justamente para convencer, né, grande parte dessa população a seguir tirar. É uma estratégia que a prefeitura tem usado já há um bom tempo, né? Mas que não tem surtido o efeito esperado, na proporção e intensidade que a prefeitura imaginava que pudesse alcançar. Mas é esse o debate que a gente vem fazendo com a população do Banhado, né? Inclusive, alguns dos nossos colegas lá estiveram conversando com os moradores, né? Para que eles não fossem à reunião que foi convocada pela prefeitura, inclusive na Casa do Idoso ontem às 19 horas, que a prefeitura iria apresentar, né, essas propostas para convencer a comunidade a se retirar de lá, né? Porque tem um processo de regularização, né, em curso. Então, qualquer ação dessa natureza seria uma precipitação. Então, nós orientamos os moradores a não fazerem isso, ou seja, não se submeterem a essas propostas apresentadas pela prefeitura, porque tem um processo em curso. Tanto é, você há de convir, que quando a prefeitura autorizou a demolição de 7 casas, correto, no Banhado muito recentemente, né, a juíza que está à frente do processo exigiu a indenização das famílias por essa ação da prefeitura, né? Então, há uma resistência, não é isso? E nós vamos continuar, né, com essa resistência, porque nós entendemos que o Banhado, né, o nosso Mar Verde, como já às vezes foi chamado, né, o professor Aziz Abissá chamava o Banhado de anfiteatro meândrico, né? E ele dizia que, não só ele, o Paulo Roberto Martini também, um pesquisador do INPE, apaixonado pelo Banhado, eles afirmavam, né, que essa configuração geográfica do Banhado é única no planeta, né? Não existe nenhuma similar a essa que nós temos aqui em São José dos Campos. Então, nós estamos fazendo de tudo aí para a preservação dessa área, com a manutenção da unidade do Banhado. Essa é a nossa intenção, né? E estamos aí na luta, estamos prosseguindo, estamos levando isso ao conhecimento da imprensa, das mídias sociais, né, das redes sociais, enfim, nós estamos fazendo a divulgação, né, não só em nível nacional, como também extrapolando, né, os limites do país, porque a gente entende que nesse momento é fundamental para a qualidade de vida e para a saúde da população de São José dos Campos a preservação do Banhado com a comunidade do Banhado. A retirada da comunidade do Banhado vai decretar a bancarrota, né, do Banhado. E é isso, nós estamos nessa peleja aí, né? Tá certo, Moraes. E, Moraes, indo para a próxima pergunta, né? O pessoal também questiona a construção dessa via do Banhado porque ela é muito custosa, né? E que a gente sabe que nesses processos aí de construção de vias, né? Também há bastante, né, indícios, né, de corrupção, né, de lavagem de dinheiro e outras coisas, atos ilícitos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Ô, Guilherme, você pode fazer a pergunta porque a internet não está muito boa. Eu não consegui ouvir direito a sua pergunta, desculpa. É, não, além de toda essa questão ambiental, né, que você explicou muito bem, né, é, muito se questionam também, né, da questão da construção da via do banhado em relação ao, né, o quanto que isso vai ser custoso, né, pro município, né, e a gente sabe que todo esse processo, né, quando se tem uma obra muito custosa, você certamente tem algum problema de ato ilícito, né, como ou em outras palavras, ato de corrupção, né. Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, Guilherme, essas obras vultosas, né, são obras, naturalmente, que nos preocupam desde o ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista das finanças, né, do município. Né? São obras caríssimas. Obviamente, que muitas vezes isso foge ao controle, né, da sociedade. E você veja, São José dos Campos convive com uma série de problemas. Por exemplo, toda essa grana que seria destinado, todo esse recurso que seria destinado, por exemplo, para a construção da Via Banhado, se não me falha a memória, em torno de quase 35 milhões de reais, é um valor considerável, né? Levando também em consideração a construção da Ponte Estaiada, quase 100 milhões de reais, em consideração a construção da Via Cambuí, mais de 100 milhões de reais. Quer dizer, nós temos em São José dos Campos, você sabe muito bem disso, em torno de 200 bairros irregulares. E esses bairros irregulares não são atendidos em coleta de esgoto, água encanada tratada, não tem UBS, não tem transporte, não tem CEP, não é? Então, todo esse dinheiro que a natureza, ela poderia atender melhor outros setores da cidade, como, por exemplo, os bairros regulares. São José dos Campos é uma cidade muito rica, mas é uma cidade que não proporciona a grande maioria das suas populares de lazer, área verde, né? Uma política pública digna e decente para a população, né? Problemas na nossa saúde, nós temos problemas no nosso transporte, né? Nós temos problemas na nossa educação. Quer dizer, é uma cidade muito rica, está entre as 20 cidades mais ricas do planeta, ou melhor dizendo, do país, e, no entanto, há lacunas nessas áreas, né? Então, eu entendo que esses recursos eles poderiam ser alocados ou realocados para setores. Eu tenho para mim que São José dos Campos deveria ser um exemplo que se autossustenta, ela não precisa de recursos do governo federal. É uma cidade muito rica. Então, eu creio que os valores dessas obras são valores assim astronômicos e, conforme eu disse a você, muitas dessas obras, a meu ver, se você pegar, por exemplo, a Ponte Estaiada, é a eficiência da Ponte Estaiada, né? Qualquer pessoa que passa por ali observa que a maior parte, a grande parte do movimento não passa pela Ponte Estaiada, né? Mas por baixo da Ponte Estaiada, né? Então, é uma obra caríssima, desnecessária. Isso foi comprovado, inclusive, por peritos do Ministério Público, quando da discussão da Ponte Estaiada, né? E, no entanto, a prefeitura não deu a mínima, né? Não, o processo todo não foi democrático, não foi transparente, não foram realizadas audiências públicas, não foi apresentada à sociedade os impactos provocados por uma obra como aquela. Então, são obras
gigantescas, caríssimas, e cujo controle, evidentemente, não se dá de uma forma também eficiente, né? E quem paga o pato com isso somos nós, os contribuintes, né? Porque, afinal de contas, obras caríssimas como essa têm um custo, e esse custo acaba, naturalmente, respingando justamente nos contribuintes, né? Que somos nós. Então, eu creio que são obras que precisariam, no mínimo, de uma reflexão mais aprofundada, né? A prefeitura deveria manter uma relação de diálogo mais transparente com os diversos setores da sociedade, correto? Porque as demandas do município são muitas. E esses recursos poderiam ser realocados justamente para essas demandas que, infelizmente, não estão sendo atendidas. Vídeo exemplo dos bairros regulares, que são muitos e que muitas vezes pessoas não água de esgoto, acontece no Nordeste, no Norte, não. Está acontecendo aqui em São José dos Campos. Né? Então, o olhar para essas questões deveria ser um olhar mais criterioso, né? Algo que, no meu entendimento, O microfone tá desligado. Moraes, tem uma congelada aí, você tá me escutando? Alô, alô, Moraes? Olá, Alô, eu tô, Moraes? a internet eu acho que não está muito boa. Não, eu acho que a internet hoje está nos sabotando. Alô, tudo bem? Tá, Acho que a internet está nos sabotando, hein? Tá, pois é. Mas vamos, tá quase encerrando aqui, vamos, continuar aqui nosso papo, né? Moraes, o Banhado, né, tem, né, um projeto de regularização fundiária, né, que foi feito aí por várias mãos, né, e discutido democraticamente. Isso. Eu gostaria que você comentasse um pouco desse projeto aí de regularização fundiária Premiado, do inclusive, Banhado. hein, ô Guilherme? Oi? Não, sim, sim. Gostaria Aqui, que você ó. comentasse um pouco aí pro Premiado. ouvinte. Tá aqui, Ah, ó. sim. Então, esse projeto, ô Guilherme, esse projeto é um projeto maravilhoso, né? Esse projeto ele foi feito, né? Tem até aqui, olha, ele foi, vamos assim dizer, né? O resultado da colaboração de vários organismos da sociedade, né? A Defensoria Pública, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a USP, né? A Univap, a Universidade de São Carlos. Quer dizer, então é um projeto que tem um alicerce, tem um embasamento e esse projeto ele dá um suporte considerável, né, para uma ocupação ordenada, uma ocupação adequada, né, para a comunidade do Banhado. Né? Esse projeto ele é um projeto bem pensado, muito bem articulado, né? E esse projeto o seu teor ele proporciona, né, ao Banhado uma ocupação, né, ajustada, né, uma ocupação que vai proporcionar à comunidade do Banhado uma sobrevivência digna. Porque ali você tem um agrícola, ali você tem área de criação, ali você tem uma série de vantagens para a comunidade em consonância com as demandas da cidade, entendeu? Então, esse projeto, quando a prefeitura alega que, vamos assim dizer, a ocupação da área do Banhado com a manutenção daquela comunidade, é uma verdade, porque esse projeto
demonstra por A mais B que é possível, sim, desenvolver o próprio banhado, né, do banhado enquanto uma unidade de conservação. É possível fazer. Isso foi comprovado por esse projeto. Então, quando nós discutimos com a prefeitura, com a CEURBS, né, a manutenção da comunidade do banhado, nós discutimos embasado nesse plano popular de urbanização e regularização, né? Está aqui, ó. Ele é de uma preciosidade, né? Então a gente entende que esse projeto ele precisa ser, sim, um projeto que vá adiante. E o que nós defendemos hoje é justamente a ideia de regularizar o banhado baseado nesse projeto, né? Baseado nesse projeto, porque esse projeto dá sustentabilidade, né, para uma sobrevivência digna e decente para aquela comunidade e, do ponto de vista até estético, é um projeto que se ajusta, que está adequado, né, à configuração geográfica do banhado. Então, é um projeto que merece todo o nosso apreço e nós estamos hoje, não é, defendendo a sua realização, inclusive procurando desconstruir o discurso que a prefeitura faz da impossibilidade de manutenção daquela comunidade lá no banhado. Então, esse projeto, que foi premiado, inclusive, né, é um projeto maravilhoso, é um projeto fantástico, né, e que merece, sem sombra de dúvidas, ter todo o nosso apreço, e mais do que isso, é um projeto que foi elaborado, né, por várias mãos do setor universitário, pesquisadores, urbanistas, arquitetos, né, que se debruçaram sobre o banhado e desenvolveram, né, todo um conjunto de propostas, correto? Levando em consideração o tamanho do banhado, o formato do banhado, as demandas do banhado, né, sem causar, evidentemente, impactos negativos, né? Quer dizer, foi um projeto pensado justamente para dar uma sustentabilidade, né, a atividades econômicas a serem realizadas no banhado, em consonância com a preservação deste banhado, entendeu? Então, é um projeto que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apreço, né? E eu participei desse processo, né, quando das visitas, né, dos arquitetos, dos urbanistas, dos pesquisadores que visitavam a comunidade, compartilhavam com a comunidade, né, os seus esboços de projeto para o banhado. Havia um processo de interação entre as universidades que participaram desse processo com a comunidade do banhado. A comunidade do banhado participou de vários cursos, né? Ela foi consultada. Não foi um projeto verticalizado, foi um projeto horizontalizado, né? Então, muito desse projeto tem características das propostas elaboradas pela comunidade do banhado, né? Muitos dos arquitetos e urbanistas que trabalharam nesse projeto se interagiram, né, às reivindicações, às sugestões, né, da comunidade do banhado. Então, é possível, sim, eu costumo dizer que é possível, sim, desenvolver, né, todo um projeto com características que possam efetivamente unir o útil ao agradável, né? No caso, a preservação daquela comunidade, certo? Prestando relevante serviço ao meio ambiente e à qualidade de vida da cidade, né? Então, eu vejo com bons olhos que é isso, né? Hoje, conforme eu disse a você, há um processo em andamento na segunda vara de Fazenda Pública de São José dos Campos, questionando justamente a prefeitura sobre a não regularização do banhado, né? Porque existe esse projeto. Então, todo o processo que está em curso na 20ª, na segunda vara, perdão,
de Fazenda Pública de São José dos Campos, ela está assentada neste projeto, enfim, que consegue responder às demandas do banhado, né? Então, daí o fato de nós defendermos com unhas e dentes, né, a implementação desse projeto no processo de regularização do banhado, né? Perfeito, Moraes. Vamos aqui para a última pergunta, né? Você falou bastante aí da questão da mobilidade urbana, né, como um pretexto, né, da prefeitura para fazer essas remoções, né? Em contrapartida, sobre essa questão da mobilidade urbana, o que propor em alternativa à construção da via Banhado, né? Qual que seria a alternativa para melhorar a mobilidade urbana daqui de São José, que de fato, né, venhamos convenhamos, é caótica, né? O que propor, né, como alternativa, o Moraes? Ótima pergunta. Então, o que a gente propõe, ô Guilherme, é que o transporte público de massa seja, evidentemente, renovado, né? Que a frota, por exemplo, de ônibus seja movida por energia elétrica ou biodiesel, né? Fora isso, São José dos Campos já comporta um metrô de superfície. Aliás, havia um projeto para isso, né? Então, eu creio que é possível, sim, melhorar o transporte coletivo, barateá-lo, é possível fazer isso, né? É possível, por exemplo, que a prefeitura dê subsídios para que esse transporte ele barato, ou mesmo que tenha tarifa zero, é possível fazer isso, né? Nós já pagamos tantos impostos, por que não ter uma tarifa zero para o transporte público de massa? O metrô de superfície, que seria extremamente importante, fazendo a interligação por todas as zonas de São José dos Campos, né? Melhorar a malha cicloviária, integrando né, ao transporte público de massa, e isso é fundamental, né, porque isso também estimularia a que as pessoas se deslocassem das suas residências para os seus locais de trabalho, fazendo essa conexão com os ônibus, ou mesmo, por exemplo, com esse metrô de superfície, como já acontece em outros países. Isso melhoraria a qualidade do ar em São José dos Campos, porque na medida que você deixa de usar o automóvel, né, e a frota de automóveis em São José dos Campos é gigantesca, e quanto mais vias expressas, isso também induz um maior uso do automóvel, né? E, por consequência, isso vai, evidentemente, melhorar a qualidade de vida e a saúde da população. Porque se hoje nós temos um grande número de doenças tais como rinite alérgica, bronquite, asma, pneumonia, não é? Doenças cardiovasculares, isso se deve em grande parte, não é, à poluição, que é muito evidente em São José dos Campos. Então, nós entendemos que é possível, sim, reduzir isso drasticamente, incentivando as pessoas a realizar um transporte público de qualidade, barato, confortável e eficiente, melhorar a malha cicloviária, fazendo essas conexões, correto? E, por que não, conforme eu disse, investir, não é, no metrô de superfície, que é um projeto que já havia sido ventilado há alguns anos atrás, mas que não foi levado adiante, né? Ou seja, ao invés do município apoiar todas as suas fichas no transporte coletivo de massa, num metrô de superfície, não é? Na melhoria da malha cicloviária, fazendo as conexões com esses modais de transporte, infelizmente, a prefeitura, independentemente dos governos, vem apostando no transporte individual, motorizado, que é o automóvel. E daí a gente observar o quão vem crescendo consideravelmente a frota de automóveis em São José dos Campos. Então, são essas nossas propostas, né? Além de nós fazermos uma crítica, né, a esse modelo. Acontece que, infelizmente, há também uma pressão do setor automobilístico, você sabe muito bem disso, isso gera impostos, município, também as transnacionais que produzem os automóveis. Quer dizer, então, há toda
uma cadeia de interesses, não é? Para que efetivamente o modal de transporte não seja alterado. Embora São José dos Campos tenha, deve ter acompanhado aí pela tal linha verde, né? Comprou 12 unidades, 12 ônibus movidos a energia elétrica, mas esse projeto também é um projeto muito... inclusive, quando ele foi lançado, nós o questionamos via Ministério Público, porque nós entendíamos que, além de ser um projeto muito caro, ele não seria eficiente, ou seja, o traçado da linha verde não atenderia às demandas, né, da população. Então, isso também foi discutido. De modo que esse projeto também, de certo modo, vai satisfazer o setor imobiliário, porque o traçado dele, como é um traçado que não penetra, isso acaba, evidentemente, também gerando uma certa especulação no entorno do seu traçado, né? Então, tudo isso precisava ser discutido mais a fundo. Também não foi, né? Esse projeto foi efetivado justamente quando estava havendo a pandemia, não houve audiência pública, estudos, né? Das vantagens e desvantagens desse modelo de transporte. Então, nesse sentido, deixou a desejar. Mas, independentemente disso, eu entendo que é preciso, sim, haver mais investimentos, né, no transporte público de massa, que ele seja mais barato, que ele seja mais eficiente, né, que ele seja mais confortável, porque a população reclama muito, né, do transporte de São José, né? Então, seria necessário que esse transporte fosse mais barato, mais eficiente, mais confortável, correto? E que outros modais de transporte fossem implementados em São José, e há condições para fazer isso, porque nós temos aqui um capital humano, um capital tecnológico muito acentuado, e tudo isso poderia ser desenvolvido de tal modo a baratear até mesmo, vamos assim dizer, né, a sua realização, e o resultado disso seria muito positivo para o conjunto da população que necessita do transporte público de massa, necessita desses modelos de transporte para se deslocarem de suas residências para os seus locais de trabalho ou para os locais de lazer, né? E, infelizmente, como é um transporte muito caro, isso priva muitas pessoas de se deslocarem dos seus bairros, inclusive para outros bairros, né? Porque é um transporte caro. E uma fatia considerável dos salários das pessoas, certo, é consumida justamente pelo transporte. Então, tudo isso teria que ser repensado, reavaliado, para que a população pudesse ter mais ganhos, né, com o transporte e menos afetada pela poluição que, infelizmente, compromete a qualidade de vida e a sua saúde. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao poeta Moraes, ao José Moraes Barbosa, né, por estar aqui conversar aqui com a gente, né? Gostei aí bastante do papo, né? E espero aí que ajude aí na luta aí do banhado, da qual o Mesa de Debates se solidariza e apoia, né? E passo a bola aí pro Moraes fazer suas considerações finais. O Guilherme, aí a possibilidade, né, de compartilhar essas ideias, essas críticas, né? Afinal de contas, conforme eu tenho dito a muitas pessoas, o ambientalista não é aquele que só critica, né? O ambientalista também é propositivo. E ele é necessário porque o ambientalista ele faz contrapontos, né, a esse modelo. Eu creio, por exemplo, que uma cidade precisa ter limites para crescer. Crescer está associado a desenvolver, não é? Porque o crescimento ele está associado à quantidade e o desenvolvimento está associado à qualidade. Então, não quer dizer que uma cidade que cresça, cresça, cresça sem limites, que isso vai proporcionar à sua população qualidade de vida. Nós já temos exemplos que demonstram o quão um crescimento a qualquer preço, a qualquer custo,
traz efeitos colaterais, muitas vezes até irreparáveis, né? Então, eu creio que o ambientalista, ele faz, vamos assim dizer, a antítese, né? Ele é o contraponto, ele é necessário justamente para chamar a atenção da opinião pública para os problemas que atingem e, ao mesmo tempo, propor, né, saídas, porque não há uma só, há várias, né, para que ela possa ponderar, para que ela possa refletir e ela possa se inteirar tudo isso de tal modo a torná-la um agente de transformação do seu espaço de convivência. É isso que eu penso. Eu quero agradecer por demais aí a oportunidade, né, do mês de debates, que vem já há um bom tempo acompanhando. Vocês são testemunhas disso, vocês têm aberto espaço para que esse debate ocorra, e eu faço voto que esse programa continue abrindo os espaços aí para que a gente possa expor as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas críticas, de tal modo que a população possa apreciar tudo isso e possa também ponderar sobre tudo isso e rever os seus conceitos. Fico muito agradecido e desejo a todos aí uma boa noite. Obrigado, viu, Guilherme, mais uma vez. Em precisando, eu estou à disposição. Valeu, viu? Muito obrigado. Maravilha, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Moraes, né? Também agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, lembrando sempre, né, de se inscrever aqui no canal Podcast Mesa de Debates Título Pouco, curta, compartilhe, comente nesta e outras entrevistas. Também, né, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e siga a gente no Instagram, né, também Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, por hoje é só, né? E um forte abraço aí a todo mundo e seguimos aí na luta em defesa aí da região do Banhado. Fui.